meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias, grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho que foi ou é importante na vida dela. Então aproveita e assista até o final. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. E também comunicando que o nosso podcast está passando no canal Market, na Vivo, número 611, e na Claro, número 692. Vou apresentar agora um pouquinho o currículo da pessoa entrevistada. É engenheiro civil com MBA em Logística e pós-MBA em Inteligência Empresarial, ambos pela FGV. Completou diversos cursos de atualização em instituições renomadas ao redor do mundo, como Vine nos Estados Unidos, Xangai na China, Los Angeles na Colômbia, Startse, ESG em Oxford e curso de formação de conselheiro consultivo pela GoNew e OpenMind. Com mais de 17 anos de experiência em supply chain, atua como executivo em empresas, sendo os últimos 9 anos dedicados ao cargo de diretor executivo em grandes corporações, tanto multinacionais como nacionais, nos setores de bebida e alimentos. Desde outubro de 2021, ele integra a equipe da Diageo, a maior empresa de spirits do mundo, onde atualmente exerce a função de diretor executivo de Supply Chain e Business Transformation para o Brasil. Além disso, é coautor do livro Logística Viva, lançado recentemente em novembro agora de 2024, em colaboração com outros profissionais da área. E em 2024, foi indicado pela Seven Experience como um dos top 50 executivos de Supply Chain e foi finalista dos prêmios Emilog Awards e Open Minds Awards nas categorias também de Supply Chain. Eu tenho a grande honra de receber aqui hoje Danilo Dorighello de Mello. Muito obrigado, Danilo. Eu que agradeço o convite, uma honra poder participar aqui e a gente falar um pouquinho sobre alguns insights. Acompanho o podcast, então super obrigado pelo convite. Eu Luiz. que agradeço, fico imensamente lisonjeado de você acompanhar o podcast. Agora, com esse currículo tanto supply chain, realmente é sua vida. Exatamente. Você também faz compras em casa, abastece tudo ou é só na empresa? Olha, eu tento um pouco menos, mas fica toda essa parte de supply chain, você acaba levando para a sua vida pessoal em termos de planejamento, um pouco desse conceito de logística, mas algo que eu levo muito, que eu aprendi em supply chain, foco em segurança. Isso é fundamental, então minha família recebe sempre muitas dicas sobre o quanto é importante segurança em nossas vidas, que tem que ser mais do que uma prioridade, tem que ser um valor. Então, supply chain está sempre em casa. Então, quer dizer, trabalhar com supply chain mudou a forma de você agir pessoalmente? Totalmente. Agradeço também uma passagem que eu tive numa grande multinacional de alimentos, que ela realmente me mostrou o caminho do quanto um supply chain seguro você consegue melhorar não só a vida do colaborador e principalmente proteger a sua empresa. Então, eu realmente me transformei ao longo do caminho, todo o meu mindset, tive grandes mentores e realmente segurança e qualidade é mais do que uma prioridade, deve ser um valor. Então, eu tenho passagem por diversas companhias. Recentemente, agora, depois eu vou dar um exemplo, em Ipioca, dentro da Diageo, a gente está há 7 anos sem acidentes com afastamento. Então, são exemplos assim que mostram o quanto um supply chain seguro ele é fundamental para uma companhia. Porque as pessoas acham que supply chain é só comprar e entregar, né? Exatamente. E é muito mais do que isso. Você está preocupado também com a segurança das pessoas. Total. Segurança, toda a parte de qualidade, ainda mais quando você tem alimentos, né, e bebidas. Toda a parte depois, a gente vai poder comentar um pouco sobre ESG, o impacto que você traz isso para a cadeia. Então, o supply chain cada vez mais tem sido estratégico. Acho que a pandemia mostrou muito isso para as companhias. Eu sempre brinco com os meus colegas de profissão. Olha, ninguém conhecia o diretor de supply. O que aconteceu com a pandemia? Excesso de inflação, faltava produto, todo mundo começou a conhecer o supply chain. E o que cada vez mais a gente tem visto é tanto supply e logística estar no core e ser estratégico para uma companhia. Exemplo igual no Mercado Livre e algumas outras coisas. Então, supply tem ganhado mais relevância. Você falou Ipioca Diageo, mas a Diageo é muito maior que Ipioca. Exatamente. A Diageo é a maior empresa de spirits, que a gente chama de bebidas destiladas premiums do mundo. Somos líderes em categorias como Scotch Whisky, como gin, como vodka. Aqui no Brasil também nós somos líderes dessas categorias premiums. No mundo, somos mais de 30 mil funcionários e mais de 800 funcionários aqui no Brasil. Quais são algumas marcas que tem a Diageo? Perfeito. A Diageo é super reconhecida, né? Ela é uma casa de marcas que a gente chama uma power, né, brand,
Basicamente, nós temos Johnny Walker, né, toda a parte de Old Parr, White Horse, temos gin como Tanqueray e temos Smirnoff, que é uma vodka super consumida. Então, somos um celeiro, né, de marcas super icônicas. De né? excelentes marcas. Exatamente. Eu vou te contar uma coisa, você falou White Horse. O White Horse foi um whisky que me acompanhou desde a minha infância. Que legal. E aí você fala, bom, você bebia quando criança? Não. O meu avô era fã do White Horse. O meu avô tinha o White Horse, algumas garrafas, várias garrafas que ele guardava, que vinha aquele cavalinho branco pendurado, né? Não sei se era de plástico na época e tal. E meu avô adorava o White Horse, ele tinha como um whisky de cabeceira, vamos chamar, né? Todo dia ele tomava uma dosezinha de White Horse, eu adorava. Que legal. E que coincidência, e eu trouxe também um presente para você, Luiz, que é para mostrar não só a Diageo, mas principalmente uma das nossas marcas, que é Johnny Walker. Poxa. Eu trouxe algo exclusivo para você. É uma garrafa de Johnny Walker Black Label. Air Black Ink. Label branca? Exatamente, mas é uma garrafa que chama Air Ink, que é uma edição limitada de 11 metrópoles pelo mundo. Nesse caso, é uma comemoração somente da cidade de São Paulo. E por que ela tem um conceito legal para a Diageo? A gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre o ESG. Ela é uma garrafa onde esse Air Ink é uma poluição, é uma técnica de tirar a poluição do meio ambiente e virar tinta para grandes artistas fazerem seu grafite e a sua arte. Nesse caso, é uma garrafa comemorativa de São Paulo. O Nunca, que é um grande grafiteiro, super renomado, um grande artista, ele foi o que assinou essa garrafa. Temos 2.000 unidades no Brasil e você, com certeza, contemplado com muito orgulho. Estou muito lisonjeado com isso. E fala muito de SD também, que a gente vai poder falar um pouquinho mais. Vamos falar então agora. Vou deixar a garrafa aqui. Perfeito. Vou tomar depois, não vou tomar aqui durante o podcast. Mas olha, fiquei muito lisonjeado com um presente desse tamanho, magnitude. Eu não esperava e estou muito feliz. Muito obrigado. Obrigado. Mas vamos falar de SG então agora. O que a Diageo tem a ver com a SG e a SG tem a ver com a Diageo? Não, muito bem. Nós temos a gente tem um grande governança, um grande pilar de SG na Diageo. Isso começa com o global e, lógico, cascateado para todas as operações no mundo. Nós temos um programa de SG que é chamado Sociedade Espírito do Progresso 2030. Nós temos 3 grandes pilares dentro do ESG. Primeiro é promover o consumo responsável. Então, a gente quer que cada vez mais os nossos consumidores bebam com qualidade. Então, esse é um grande foco. Depois vou compartilhar alguns exemplos de programas super interessantes, como Na Real, que a gente acaba capacitando e conscientizando jovens sobre o consumo de álcool antes dos 18 anos. Um segundo pilar é sobre pilar de diversidade e inclusão. A gente quer cada vez mais uma sociedade mais equilibrada. E um terceiro pilar voltado mais para a cadeia de supply chain, que a gente chama de do grão ao copo, que em inglês é do grain to glass. E isso é basicamente todas as iniciativas voltadas de ESG dentro da Diageo. Então, a gente tem muitos exemplos, desde fabricação, logística e toda a parte da cadeia de suprimentos, para cada vez mais a gente ter uma cadeia sustentável. Então, assim, você falou 3 pilares. Então, e tem exemplos. Então, vamos falar uns exemplos dos 3 pilares, então. Vamos lá. Então, a gente começa por consumo consciente. Então, a gente tem um primeiro grande pilar de conscientização em relação ao álcool. Então, a gente tem um programa, uma capacitação que se chama Na Real. Ele é um programa que nós temos uma parceria e nós educamos e conscientizamos jovens de 12 a 17 anos sobre toda a parte do não consumo de álcool. E esse é um programa que nós, desde 2019, já capacitamos e treinamos 1 milhão de jovens no Brasil. Basicamente, ele é um programa didático que está atrelado à grade curricular de escolas públicas. E você tem 2 grandes vertentes. Uma primeira que é um teatro, que você tem uma linguagem mais adequada sobre quais são os pontos dos perigos do consumo do álcool antes dos 18 anos. E um segundo que é um pouco mais didático, que é um pouco mais interativo, que é virtual. Então, nesse último ano, foram quase 450 mil pessoas treinadas. Nossa. Foram 157 cidades.
mais de 1.000 escolas e foram mais de 3.500 interações, apresentações. Que números impressionantes. Exatamente, é um grande orgulho. E no mundo inteiro nós temos... Esses números do Brasil. Esse somente Brasil. E aí, dando um número global, nos últimos anos, somado a todas as iniciativas dos países, foram 5 milhões de jovens capacitados, e isso coloca uma meta para nós de 2030 de capacitar 10 milhões, conscientizar 10 milhões de jovens. Então, esse é um primeiro grande pilar de consumo responsável dentro da sociedade Espírito do Progresso. Se eu vou para um segundo pilar de diversidade e inclusão, nós temos bons exemplos, 3, 4 grandes programas. Vou começar primeiro falando do programa Origens, que é um programa voltado para estagiários negros, para pessoas pretas e pardas, onde basicamente a gente acaba capacitando com inglês, tendo mentoria, e é um programa exclusivo para cada vez mais a gente melhorar em toda a nossa parte de equidade racial. Nós somos signatários do Mover, junto com outras 50 empresas, promovendo também um compromisso de formação de líderes negros aqui no Brasil. Temos um programa Journey, que é um programa voltado para pessoas, para trans, que são programas para jovens aprendizes. Isso está dentro da nossa planta do Ceará em Pioca, que é basicamente a gente começar a capacitar para um público que é muito pouco visto no Brasil. Só para você ter uma ideia, Luiz, eu fui até recentemente numa palestra e a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. E basicamente é um público que quase ninguém olha, tem basicamente muita prostituição. Então, esse programa no Ceará, a gente acaba capacitando. Está no início, foram 2 turmas, mas foram quase 40 jovens que estão recebendo esse apoio. E depois tem alguns outros dentro de supply chain, que a gente também tem muito orgulho, mas um desejo da Diageo, um grande compromisso, é a gente ter 50% da liderança no mundo até 2030 sendo feminina. No Brasil, nós já temos esse índice. E acho que uma coisa legal para a supply chain se eu olho hoje todas as posições de liderança dentro da cadeia de suprimentos da Diageo, 52% são mulheres. Então, são alguns exemplos que a gente fica super orgulhoso. Que legal. E tem objetivos? Quer dizer, esse ESG, quais objetivos da Diageo com essa dinâmica ESG? Perfeito. Nós somos uma companhia de capital aberto, então para quem tiver interesse dentro do site global da Diageo, na parte de relação de investidores tem todo o nosso programa com relação a todas as métricas e os nossos compromissos globais dentro da Sociedade 2030, Espírito do Progresso. Então, alguns exemplos, nós tínhamos 25 KPIs que agora são traduzidos em 12 grandes compromissos atrelados a esses 3 grandes pilares, tudo isso muito conectado com o ODS, para a gente começar a promover cada vez mais um mundo sustentável. Então, por exemplo, 10 milhões sendo capacitados dentro do programa Na Real, que no global o nome é Smash It. Mas se a gente vai para pilar de diversidade e inclusão, 50% globalmente de liderança feminina e 45% dentro de etnia, que é super importante. Um terceiro dentro do pilar de supply chain, ser 100% neutro do escopo 1 e 2 de carbono até 2030. Temos também um compromisso da redução do escopo 3 em 50%. Então, tudo isso muito atrelado a grandes métricas globais e tendo uma governança para fazer toda essa gestão em relação aos compromissos. Essa diversidade, como é que você promove iniciativas dentro da Diageo para acontecer isso? Perfeito. Então, primeiro, existe um letramento de muita capacitação. Eu mesmo fui capacitado quando entrei na Diageo sobre como que é o nosso processo, como eu, gestor, também eu posso preparar a minha equipe. Porque qual que é o grande ponto, Luiz? Às vezes a gente fala só da diversidade e esquece da inclusão. Então, não adianta eu preparar e falar, ok, eu vou receber pessoas trans. Muito bem. Mas ela não pode ser colocada e estar num único mundo ali se você não preparou os líderes e a companhia para recebê-los. Então, tem uma parte de letramento, isso é fundamental. Segundo, cada departamento também tem métricas e KPIs atrelados no longo prazo em relação à diversidade e inclusão. Você tem comitês de monitoramento, então a gente tem comitê de diversidade e inclusão e tem um trabalho muito forte também de você, dentro de cada equipe direta, você trazer isso para o dia a dia. Isso começa muito pela liderança.
Sempre tive grandes mentores que sempre falam que a gente tem que, escadaria se lava de cima para baixo, que é ser o exemplo. Então, acho que essa parte de conscientização ela é fundamental. Então, tem uma série de práticas, mas que é cada vez mais para a gente deixar um ambiente inclusivo. Estamos só no início, tem muita coisa ainda a evoluir, mas acho que é um orgulho ver os números crescendo, mas muito mais do que somente os KPIs, qual que é o impacto disso para a vida das pessoas. E esse impacto, agora a gente falou da empresa como um todo. Perfeito. Esse impacto ESG no supply chain, qual é? Olha, primeiro, você tem um ambiente mais diverso, você tem diferentes perspectivas e análises sobre um determinado problema, você começa a ter muito mais visão de diferentes ângulos com a experiência das pessoas. Então, quando a gente olha no supply chain, por exemplo, quando a gente olha uma operadora de máquina, que é uma mulher, ela tem, às vezes, KPIs muito mais interessantes de cuidado com a máquina, de ter menos perdas. Então, é também um ponto de você ganhar mais produtividade. Qual que é o grande tema? É ter um equilíbrio. Eu acho que o grande ponto é você não ser muito pendular. Às vezes você não faz nada e você quer fazer tudo. É como você equilibra isso para você conseguir ter performance e no final do dia você conseguir evoluir. Acho que o grande ponto para amarrar é como você coloca uma melhoria contínua, tudo isso atrelado. E aí isso vem independente do ponto da diversidade, que é você melhorar 1% por dia ao longo de uma jornada de longo prazo. Você mantendo a disciplina, você vai ter resultados espetaculares. Às vezes, esquece agora no mundo, a gente quer as coisas para amanhã, mas o quanto que o longo prazo pode fazer a diferença e com melhoria contínua isso pode nos ajudar. Você sabe que, você comentando agora da máquina, da mulher, ela tendo um cuidado com a máquina, uma atenção, você fez me lembrar uma história, ela tem quase 30 anos, em que as portas giratórias em banco, normalmente eram 2 vigilantes. Perfeito. 2 vigilantes e acabou. E aí eu comecei através de um banco, o banco existe até hoje, comecei através de um banco, eu me lembro que eu fiz um teste de colocar 6 vigilantes femininas em 6 agências bancárias. E foi uma quebra de paradigma na época, Não, como é que vai colocar mulher na porta giratória, vigilante feminina e tal. Nós colocamos 6 para testar. Foi tão bom colocar uma mulher na abordagem, que ela tem uma percepção melhor para algumas coisas, identificar tal. Foi tão bom no resultado que depois a gente acabou exportando isso para outras agências bancárias e virou quase que uma norma, naquela época. Não sei como é hoje, mas trabalhar com mulheres sempre foi muito gratificante, que cada um tem a sua visão. Me diga uma coisa. Você falou da planta lá do Ceará, da Ipioca. É uma planta recente. Recente. Uma planta nova. O que vocês pensaram, por exemplo, lá em sustentabilidade? Muito bom. Esse é um projeto de grande orgulho para nós. Uma fábrica recém-inaugurada um ano e meio atrás. Um investimento de 250 milhões de reais. E quando começou o projeto, ele poderia somente ser uma nova fábrica ou alguma nova fábrica com aspectos de ESG pensando para o futuro. E a Diageo optou pela segunda opção. Então, tem inúmeros exemplos. Tá? Até dentro do meu perfil do LinkedIn tem um vídeo que ficou público de 2 minutos e meio com todas as iniciativas de ESG. Então, alguns exemplos, Luiz. Primeiro que a gente tem mais de 1.826 painéis solares para geração de energia solar, uma energia limpa. Então, 80% a 90% do site basicamente é gerado, tem energia solar. Esse ano ainda a gente deve migrar já para o Mercado Livre para ter uma energia 100% limpa também como um todo. Segundo, nós implementamos uma caldeira de biometano. Biometano é um gás muito menos poluente e o que é mais interessante, esse gás ele vem do aterro sanitário de Calcaia do Alto, que é na região metropolitana de Fortaleza. Então, com isso, a gente acaba reduzindo emissões de carbono por escopo 1. Terceiro, a gente investiu muito em eficiência de água. Esse é o nosso principal matéria-prima, até para o futuro, não só da Diageo, para todas as empresas de bebidas e alimentos no geral. Então, esse é um grande ingrediente para nós. E nós investimos numa lavadora que ela gerou 60% de mais eficiência em relação à produtividade, a um consumo menor de água. E alguns outros exemplos.
equipamentos com bateria de lítio. Nós também olhamos muito também toda a parte de lâmpadas LED. E acho que um muito legal de compartilhar, nós temos sistema de reuso de efluentes, então toda a parte de lavatórios, de banheiros com água de sistema de reuso. Então é um conceito, é uma fábrica que foi muito planejada pensando no ESG e que a gente tem muito orgulho, que a gente tem cada vez mais aprendendo como ter uma visão de longo prazo e evoluir não só o indicador, mas a gente operar ela de uma maneira diferente. Então essa fábrica foi projetada a diversas mãos, diversas cabeças e o resultado é muito satisfatório. Total, e acho que isso tem um pouco, de novo, volta à diversidade e inclusão. Você tem diferentes departamentos, diferentes perspectivas, times globais, times locais, fornecedores também locais. Então, com isso, você tomar as decisões e muito apoio da alta direção apostando no ESG, porque realmente você tem que fazer apostas, e isso é fundamental. A gente sabe também, sendo transparente aqui, que ainda tem muitos projetos de ESG que não vão dar um retorno financeiro. Então, é um equilíbrio de você buscar aquilo que faz sentido. Então, nesse a gente conseguiu ter um bom equilíbrio das nossas apostas e tem sido aí muito gratificante também todo o impacto que a gente tem feito no meio ambiente. Eu quero que você comente então o seguinte, a gente falou da planta, como é que é a planta e tal. Dentro da planta nós temos funcionários. Perfeito. Tá? E aí você citou uma outra coisa interessante agora, você falou fornecedores. Uhum. Eu queria que você explorasse bem funcionários, não só nessa planta, mas como estamos falando dela, funcionários e os fornecedores. Como é que esse programa atingiu? O que você faz para promover? Perfeito. Nós temos, primeiro começando com os fornecedores. Então, toda essa nossa governança global e essas métricas, elas são conectadas com os nossos fornecedores. Tem países que estão mais desenvolvidos, outros que estão começando agora, mas tudo aquilo que a gente tem em relação não só à diversidade e inclusão, compromisso com carbono, isso já tem em contrato em alguns fornecedores para realmente a gente caminhar a mais com 4 mãos juntos nessa evolução. Então, dentro da cadeia de fornecedores, a gente tem todo um processo de homologação, a gente leva aspectos de human rights, a gente fazer auditorias, onde tem um peso de ESG importante. Nós trabalhamos também muito em parcerias com o desenvolvimento, por exemplo, de embalagens. Então, por exemplo, vidro. Vidro é um grande consumidor de carbono. Então, cada vez mais a gente tem trabalhado com os fornecedores para reduzir o peso da garrafa, sem perder nenhum aspecto de qualidade, mas tendo uma cadeia mais eficiente. Então, os fornecedores eles são fundamentais, não só para a Diageo, para todas as empresas, porque no final do dia, o nosso maior desafio está no escopo 3 de carbono. Para quem não conhece o escopo 3, se a gente fosse dividir escopo 1, 2 e 3, escopo 1 são as suas operações próprias, então aquilo que é sua fábrica, como exemplo essa fábrica de Ipioca. Escopo 2 é a energia elétrica, ou a fonte de energia que você acaba consumindo nas suas operações. E escopo 3 é todo o restante da cadeia, que é desde matéria-prima, embalagem, logística. Então, é onde está mais concentrado o carbono. Então, ter essa relação com os fornecedores é fundamental e mais do que essencial para a gente conseguir atingir as metas. E você percebeu mudança, então, nesse 1 ano e meio de fornecimento lá? Você percebeu mudança do fornecedor? Tem algum exemplo? O fornecedor fazia de um jeito, aí ele pegou nosso jeitinho ESG e acabou achando interessante para ele, começou a adotar a prática. Vocês ajudam nisso? Como é que é? Olha, a gente tem uma relação aberta com fornecedores. Não tem um exemplo tão concreto, mas é nítido, por exemplo, que diversidade e inclusão, os fornecedores têm transformado isso ao longo do tempo. Então, tinham fornecedores que a gente ia fazer reunião com a equipe comercial, com gerentes, eram só homens. Hoje, você vê que não só da Diageo, mas pela influência também de outras grandes empresas, você já começa a ver uma mudança nisso. Então, eu estava ontem, por exemplo, em Santa Catarina, onde eu vi com o meu operador logístico um crescimento muito importante e significativo de presença feminina nos últimos 2 anos na operação do que eles tinham antes. Então, acho que é um trabalho de longo prazo. Então, não só específico em Ipioca, na planta do Ceará, mas a gente vê uma evolução dos fornecedores. E o que a gente sempre fala, aí uma opinião do Danilo, que o ESG
ele vai ser, né, a nossa licença para operar no futuro. Então, uma empresa ela precisa realmente entender quais são os impactos, não só do ponto de vista, né, todo o meio ambiente, mas para a matéria-prima. Água é o nosso principal bem, né, dentro ali da matéria-prima, dentro da Diageo. Então, como que a gente acaba conscientizando muito com uma visão de longo prazo. Então, você começa a ver essa evolução aos poucos. E aí, aquele outro ponto, funcionários. Perfeito. Então, processo também, de novo, letramento, de muita capacitação. E o que é legal, Luiz, a gente tem muitos diálogos, a gente acredita muito em melhoria contínua. Então, a gente tem fóruns diários que você, ao invés de só colocar eficiência produtiva, né, colocar qualidade, que são indicadores importantes para você monitorar a tua eficiência da sua linha de produção, a gente tem, por exemplo, consumo de água, de energia, que diariamente a gente olha. E onde os funcionários, né, os colaboradores são fundamentais. Então, o operador de máquina dá muita sugestão de como ele pode ter um processo de limpeza da máquina mais eficiente. Então, a gente tem exemplos que Eles querem participar. 100%. E a gente não vai fazer nada sozinho. E o que é muito legal é você tem que adequar a sua comunicação. Não adianta você vir com uma comunicação que você fala na alta direção, então você tem que adaptar, mas deixar muito claro que o ESG não é somente de uma pessoa ou outra, e sim de 100% da força dentro de trabalho. Então, a gente tem muitos exemplos que a gente acaba implementando no dia a dia, como reduzir menos. Então, um exemplo, né, prático. A pessoa que trabalha, um operador na gestão de resíduos, começou a perceber que vinha muito alimento e muito pão do café da manhã que eram jogados fora. Ele falou, gente, a gente não pode fazer algo diferente antes de jogar fora? Então, o próprio refeitório começou, olha, antes de vencer o pão, a gente pode fazer uma torrada, disponibilizar ali para um coffee break. Então, são coisas simples, mas que você vai somando isso, você faz a diferença no longo prazo. E aí volta com a história do 1% melhor por dia. Então, acho que não adianta só falar de investimentos, sim, foi muito importante, mas se você começa a descer isso para toda a sua operação, você engaja de uma maneira que a sua cultura fica muito forte. Isso é inovação também. Total. Eu acho que a melhoria contínua, muita gente pensa em inovação, coisas disruptivas. E sim, tem muita coisa legal. Inteligência artificial. É ótimo. Mas a gente acaba esquecendo que fazer coisas diferentes o pão no seu dia a dia é uma inovação. Exatamente. Ou um processo que você vai medir diferente. Um outro bom exemplo de um operador de máquina. A gente na antiga fábrica e na nova, a gente transferiu parte dos equipamentos. Eles precisam pegar amostras, por exemplo, para levar para o laboratório. São amostras ali de cachaça, por exemplo. E a torneira onde caía, né, no recipiente, ela era muito grande, então tinha uma perda ali. Depois disso, ele falou, não, peraí, gente, por que a gente não diminui o fluxo? Eu vou reduzir a perda do líquido, no final do dia não vou precisar jogar isso para o meio ambiente, ainda dou um saving para a companhia e ainda estou ajudando. Então, é um ganha-ganha. Então, acho que tem muitos exemplos. Um legal que, para sair de fábrica, a gente começou a fazer um trabalho muito, muito grande com a equipe comercial. A gente tem uma frota leve, né? A gente tem quase 200 veículos, e a gente começou a olhar como a gente poderia ser mais eficiente com o carbono. A gente começou a medir o carbono. E sempre vieram as primeiras ideias. Vamos ter carro híbrido, elétrico. Já. A gente falou, gente, espera aí. O Brasil tem uma potência, que é o álcool, que ele é muito mais eficiente do ponto de vista de carbono, porque a gente não começa a conscientizar. E hoje, basicamente, a gente tem 100% da frota reabastecida de forma com álcool, então com etanol. Então, acho que são exemplos assim que, de novo, aos poucos, você acaba mudando, né, lá no longo prazo. Tem alguma prática dessa que você destaca como uma particularidade, como a principal, como a que você mais gosta ou que deu um resultado interessante? Eu acho que tem algumas. Assim, uma que me orgulha muito é uma de impacto para a comunidade. De novo, água é um bem extremamente importante. Então, a Diageo tem um compromisso, né, em áreas onde a gente tem estresse hídrico, de como a gente pode voltar à água que a gente consome na planta. Então, vou dar um exemplo. Hoje, tudo que a gente consome de água para a produção, né, de álcool ao longo do ano, né, de cachaça, 91% a gente volta essa água para o meio ambiente. E qual que é esse projeto, Luiz? A gente começou a mapear comunidades ao redor de Fortaleza, ao redor de Itaitinga, onde estão a nossa fábrica, para a gente começar a entender toda a parte de disponibilidade de água para as comunidades. O que a gente identificou que existiam comunidades há mais de 20 anos sem uma água potável com qualidade. Então, a gente fez uma parceria com o Instituto CISAR, o nome do nosso projeto é o Projeto Águas. Nós já fizemos em 5 comunidades
Basicamente, esse é um projeto que a Diageo entra junto com o Instituto, fazendo toda uma reforma dentro de uma estação de tratamento, né, pequena dessas comunidades de água, então caixa d'água, toda a parte de bombas, e a gente acaba capacitando uma pessoa para fazer esse processo, e essas pessoas começam a ter acesso à água. Então, são mais de 2.000 pessoas impactadas, e a hora que você vê a emoção de uma pessoa que está há quase 15 anos, sem uma qualidade de água, que parece simples. Eu sempre brinco com o meu time, né? A gente está numa bolha aqui em São Paulo, na Zona Sul. Exato. Existe um mundo fora do Brasil. Exatamente. E você vê o depoimento dessas pessoas, é um negócio que não tem palavras para descrever o orgulho que a gente tem de a gente começar a promover isso. Então, esse para mim é um projeto muito especial. A gente continua com esse projeto e o nosso objetivo é, ao longo desse próximo ano fiscal da Diageo, 100% da água consumida ao longo do ano na produção, a gente retornar 100% para o meio ambiente. Como é que você mensura tudo isso? Primeiro, muita governança com gestão de indicadores. Então, acho que alguns passos atrás, primeiro você precisa fazer um bom inventário, né, desde carbono, resíduos, de todas, né, os seus grandes KPIs ali relacionado ao meio ambiente. Então, por exemplo, eu consigo saber por cada área dentro da fábrica qual que é o consumo de água. Então, você começa a colocar hidrômetro, enfim, e começa a aplicar tudo aquilo que você faz para produtividade, a mesma coisa para ESG. Então, como que esses KPIs diários, né, e qual que é a disciplina e como você vai monitorar, né, esses indicadores para uma tomada de decisão. Então, hoje o nosso time, né, ele já está em uma governança de aplicar diariamente qual que é o consumo da água, a energia, se o resíduo gerado está indo para o destino correto. Lembrando que a gente é zero aterro há mais de 6 anos, a gente não destina nada para zero aterro. Então, para aterro. Então, de novo, como você aplica isso no dia a dia em temas que já são indicadores de produtividade, você adiciona mais um capítulo de ESG e tenta manter a mesma estrutura que você já tem, e normalmente uma fábrica precisa de muita disciplina, Luiz, assim, para rodar. Em relação à segurança, em relação à qualidade e muita produtividade. Então, é como você encaixa esses KPIs para fazer rotina da fábrica e não ser uma adicional, e sim fazer parte. E tem uma coisa que você mensura, e pelo que você falou da comunidade, você mensura pelo sorriso, né? Exatamente. O sorriso te traduz ali uma coisa muito interessante. Como é que você comunica isso interna e externamente, né? O pessoal ali, como é que você faz essa comunicação? Vamos fazer tal situação, né? Ou vamos promover tal situação. Como é que você está comunicando isso? Perfeito. Então, internamente, a gente tem uma equipe, né, de comunicação em relação à nossa diretoria de CR, onde ela tem toda uma estratégia de comunicação da Diageo e tendo o pilar de ESG conectado a isso. Então, a gente tem desde exemplos dentro da nossa newsletter, dentro de comunicados que a gente acaba fazendo também com uma certa frequência. A gente tem reuniões periódicas e aí cada departamento existe uma determinada frequência. Então, tem toda uma parte de comunicação interna. E externa, nós, diretores e cada uma das suas áreas, a gente acaba promovendo muito isso em palestras, em exposições, em LinkedIn. Então, a gente acaba sendo muito ativo. A Diageo é uma companhia de capital aberto, então todos esses indicadores eles vão, e fazem parte da somatória do nosso relatório de sustentabilidade, ESG global. Então, é uma maneira de a gente acabar comunicando. Então, por exemplo, a diretora de RH acaba olhando mais, ela tem todos os exemplos, mas ela acaba focando mais num pilar de diversidade e inclusão. A nossa diretora de Seara, Viviane Mansi, olha muito toda a parte de consumo consciente. Eu acabo olhando muito toda essa parte de sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Então, a gente acaba se dividindo como diretoria e sendo porta-voz também da empresa. Como é que essa diretoria de RH mede a diversidade e inclusão? Perfeito. Como é que está fazendo isso? Acho que começa muito com um ponto dos KPIs de diversidade. Então, a gente tem desde 2019, 2020, todos os KPIs por área, por cada nível hierárquico da companhia, toda a parte por exemplo, de etnia racial. Então, com isso, a gente acaba olhando muito ali o número, né? Mas o próprio RH acaba convidando muito os nossos grupos de diversidade e inclusão para pegar opinião, um pouco de feedback do que a gente pode evoluir nos programas. Então, por exemplo, a gente tem um grupo
onde tem sempre, né, um sponsor, um dos diretores, tem um líder, né, da companhia, e a gente tem ali um grupo que a gente chama de minoria, que é para começar a colocar essas discussões em pauta. E com isso o RH começa a monitorar. Então a gente tem um grupo só para falar de liderança feminina, um outro de equidade racial, um outro, né, para o público LGBT. Então, assim, a gente tem, com isso a gente acaba fomentando e recebendo muito feedback qualitativo ali né, das pessoas para a gente poder aprimorar os programas. Vamos falar um pouquinho de resiliência. Como é que, dentro da companhia, você mede resiliência da organização? Ou como é que você consegue, pós-pandemia, melhorar a resiliência da companhia? Esse é um ponto, é difícil mensurar a resiliência em si como um indicador ali quantitativo. O termo resiliência ficou muito comum em supply chain, que é você ter um supply chain resiliente ao longo do tempo e mais flexível, né, dentro das empresas em geral. Então, o que a gente acaba fazendo na companhia é, primeiro, a gente tem uma equipe de planejamento sempre visando muito o longo prazo. A gente é uma cadeia longa, a gente tem produtos que ficam 12 anos no barril, a gente tem uma matriz de importação muito importante, então um Scotch Whisky, ele realmente é feito na Escócia, então a gente tem uma cadeia longa de importação e toda essa parte de resiliência é como você prepara a companhia para as suas adaptabilidades ao longo do caminho, cenários que você tem que pensar como reagir rápido. Então é comum a gente sempre ter né, a gente chama um cenário planning, né, de um planejamento ali de cenários, que a gente tem, por exemplo, uma métrica, né, um orçamento nosso anual, que você vai fazendo simulações e cenários. Se isso acontecer, que você tem que reagir. Se aquilo, né, sair um pouco fora. Então, isso você vai cascateando para toda a organização e trazendo um pouco mais de resiliência ali nos resultados. E um segundo, a gente acaba olhando muito, a gente tem uma matriz de riscos que a gente acaba pensando quais são os riscos que podem acontecer na companhia no nível local. Olha, um risco disso, XPTO, então a gente acaba tendo já ações previstas de como monitorar ou como mitigar um risco. E um terceiro é como a gente acaba olhando cada vez mais uma integração de 100% dos departamentos. Então, a gente tem uma área que a gente chama de IBP, que é um planejamento inteligente, que é para dar essa visibilidade e cadência, para melhorar a resiliência. E isso é aplicado em 100% do business, como também não só para o ISD, olhando muito a visão de longo prazo. O interessante é que você pegou essa vasta experiência que você tem, com essa quantidade de cursos que você fez, está numa empresa reconhecida mundialmente e você compartilhou isso num livro. Uhum. Né? E você coloca, o que você coloca no livro? Não, o livro, e eu fiquei muito feliz, o livro é recente, chama Logística Viva, a gente lançou há quase um mês atrás, início de novembro. Excelente nome. Logística Viva, e foi né, o Tuco, que é o grande organizador, são 21 coautores, cada um com a sua história dentro do supply chain. Né? No meu caso, eu descrevi muito a minha carreira. Eu tenho uma carreira interessante, vim de uma família muito simples, então um pouco no livro eu acabo contando essas passagens, tive grandes mentores e eu acredito muito no 1% melhor por dia. Então eu dou exemplos de como isso impactou minha vida de forma positiva e algumas dicas de liderança também como um todo. Então, inclusive eu trouxe um livro para você, Luiz, especial, que é o Logística Viva. Muito obrigado. Dois presentes. Muito obrigado. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou ler. Esse é um livro, tem histórias curiosas, alguns foram mais técnicos. No meu caso, eu falei muito de liderança. Eu acredito muito em liderança, Luiz. Eu tive grandes mentores na minha vida. E acho que se um líder consegue engajar, consegue ser genuíno e conectar o propósito das pessoas, você consegue mudar muitas coisas ao longo do caminho. Eu gostei do subtítulo também. Profissionais que transformam desafios em oportunidades na cadeia de suprimentos. Exatamente. Supply chain tem que ser resiliente, né? Historicamente é uma cadeia que é difícil você ser elogiado, né? Mas quando você falha, você é o primeiro a receber cobrança. Então, eu brinco que o principal elogio de supply chain é quando você não tem nenhuma reclamação. Você não tem que esperar ali o elogio, porque você está muito por trás dos bastidores, desde a fabricação do produto, de uma entrega. E a gente sabe que a gente vai ter falhas. Então, como você reage a isso é o que vai fazer uma diferença do profissional de supply e como está conectado com o negócio. Muito obrigado pela dedicatória também.
Obrigado. Vou ter um carinho especial em ler esse livro aqui, que é, como disse, o nome é sugestivo e o subtítulo também. Muito interessante. Danilo, não basta trazer 2 presentes, né? Tem que trazer mais um. Perfeito. E eu sempre cobro. Você disse no começo que você assiste o programa, você já sabia que, independente de 2 excelentes presentes que eu recebi, tem um presente que você tem que deixar, que é o melhor conselho que você pode deixar para as pessoas. Eu até fiquei pensando muito nisso. Até é difícil achar somente um. Tive grandes pessoas na minha vida, com grandes ensinamentos, desde família. Mas eu pensei em de um grande mentor, que foi o Fabian, que ele é argentino. E o conselho é: seja um líder, arquiteto, mordomo e professor. De onde vem isso? O conceito é ser um líder arquiteto, você ser estratégico, dar a direção, criar um plano, desenhar para o futuro. Você ser um professor é não só desenvolver o time, como você não parar de aprender eternamente na sua vida e aplicar muito, aprender, fazer e ensinar. E o mordomo é ser um líder servidor, você ajudar de forma genuína as pessoas. Então esse é meu conselho para todo mundo. Nossa, excelente conselho. Diferente esse conselho. Eu tentei fugir um pouco do normal ali, trazer algo um pouco mais voltado à liderança, e acho que isso impactou minha vida de uma forma muito importante, e eu levo isso para todos os lugares com muito carinho, de um grande mentor que eu tive na minha vida. Ajudando 1% por dia. Exatamente. Isso. Legal. Danilo, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer, enorme aprendizado com você aqui hoje do que o supply chain faz uma organização. Muito obrigado de novo pelo convite, super agradeço, e quem tiver interesse pode entrar no meu LinkedIn, é Danilo Duriguelo de Mello, enfim, vamos trocar bastante benchmark, que é o que a gente mais precisa aqui no mercado brasileiro. Legal, muito obrigado. Agradeço você que nos acompanhou até agora, peço que se inscreva em nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde lá tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.